que capítulo foi esse de One Punch Man? Porque a gente teve o Blast provavelmente indo atrás do Garou pelo fato de ele ter quase acabado com a Terra, o Boros tendo voltado através do Blast e ruínas misteriosas que apareceram dentro do mar após as placas tectônicas se levantarem para a superfície, mostrando que isso pode ter algo a ver com as ruínas que a gente viu quando a Tatsumaki acabou com o Orochi / Psycho. Então, se você ficou curioso, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso e muito mais agora. E aí galera, beleza? Quem falou o Art, galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria falar que esse vídeo vai estar contendo spoilers do capítulo 199 de One Punch Man. Então se você quiser prosseguir por sua própria conta e risco. E a gente viu que nos capítulos passados da Webtoon, a gente já vem vendo um grande crescimento do Garou, principalmente em termos de monstrificação, depois do Saitama dar uma boa sobra no cara. E nesse capítulo não foi diferente, porque a gente viu que o cara tava completamente frustrado pelo fato de ele ter percebido que o Saitama era superior a ele em todos os quesitos, seja força, agilidade ou então reflexo, ou então qualquer outra coisa que ele conseguisse fazer, deixando o Garou mais frustrado ainda, pelo Saitama parecer que tava desviando de todos os ataques dele com tanta facilidade. E depois de tudo isso, ou enquanto rolava tudo isso, a gente vê que vários heróis da classe A estavam procurando por sobreviventes desse desastre, até que eles achavam que tinha achado uma pessoa comum, só que na verdade quem tava ali era o Big God, que tava parecendo meio que aproveitar a situação, até que logo depois a gente volta pro combate do Saitama e o Garou. E quando a gente vê que o Garou tava continuando a sua monstrificação, o cara tinha ganhado 2 braços novos pra poder segurar o Saitama, além das suas asas que pareciam ter se desenvolvido mais ainda. Durante tudo isso, a gente vê que também o cara tava manifestando várias habilidades dentro das suas mãos pra poder fazer alguma coisa, com a gente percebendo logo depois que ele tava utilizando as suas duas mãos como se fosse um tipo de propulsor, ou seja, talvez agora o Garou seja capaz de voar em velocidades hipersônicas ou bem acima disso, já que logo depois a gente vê o Saitama sendo enterrado pelo Garou dentro de uma montanha, e como resultado do choque desse impacto, a gente vê que essa energia acaba indo se dissipar lá do outro lado do planeta, onde tinha um grupo de sobreviventes que tinha acabado de pousar na água, até que graças a tudo isso, uma ilha acaba subindo de fora do mar, e dentro dessa ilha a gente podia ver que tinham várias ruínas ou um templo com monstros que ficavam na entrada. Só que calma, que isso ainda não é o mais incrível do capítulo, porque enquanto isso tudo tava rolando, a gente vê que o Blast tinha percebido que a Terra tava começando a ficar inchada por causa desse processo, fazendo com que algumas placas tectônicas acabassem se deslocando da crosta e fossem empurradas com uma força muito poderosa de volta durante tudo isso. Ou seja, foi basicamente esse processo que acabou fazendo com que aquela ilha subisse de volta do mar, até que logo depois a gente vê uma pessoa que parece muito com o Boros, meio que perguntando quem seria capaz de fazer esse tipo de coisa, o que na minha opinião pode ser um indício que a gente vai ter uma segunda luta entre o Saitama e o Boros daqui pra frente dentro de One Punch Man, porque algum tempo atrás eu tinha visto um vazamento que o Blast teria salvado o Boros depois do Saitama ter dado um soco sério no cara após tudo isso, o que pode ser um indício que talvez o Blast venha a ser um inimigo futuro do Saitama, ou então o Boros venha ajudar a Terra daqui em diante. E continuando, a gente também vê que outro dos compatriotas do Blast também fala que nenhum humano comum seria capaz de fazer aquele tipo de coisa, e na hora que ele ia terminar a conversa, o Blast já interrompe, falando que eles tinham que romper esse selo dimensional e acabar com aquilo de uma vez por todas. E sinceramente eu tô curioso pra saber que selo dimensional é esse que ele tá falando, e eu acho que talvez o Blast esteja selado em algum local que ele não pode ficar muito tempo na Terra, e ele acaba tendo que voltar pra essa dimensão de tempos em tempos. Ou então isso pode ser um indício que talvez o God esteja selado dentro da Terra pra todos os fins, e o ataque que o Garou lançou na direção do Saitama pode ser uma coisa que vem acabar com esse selo. Mas enfim, depois de tudo isso, a gente vê que o combate volta pra onde o Garou e o Saitama estavam trocando uma sequência de golpes, sendo que o Saitama parecia nesse momento tá se deixando ser acertado pelo Garou, até que logo depois ele cansa e facilmente acaba saindo desse ataque. E tem fala que, como se não fosse o suficiente, ele lança outros ataques de socos comuns consecutivos na direção do Garou, fazendo com que ele voasse mais rápido do que foguete em espiral pra fora dali, enquanto o Garou refletia que ele mesmo assim ainda não era capaz de conseguir bater de frente contra o Saitama nessa luta. Fora que durante tudo isso é aí que a gente vê o Garou se lembrando de umas palavras que a Centopeia Eremita tinha dito pra ele, que eram de que ele tinha que destruir a pessoa que tinha voltado seus planos contra Deus. Só que nesse processo o Garou também percebe que ele não tava falando dele mesmo, mas sim do Saitama, bem na hora que o Saitama dá um soco final na cara do Garou, fazendo ele cortar várias montanhas ao ter parado longe dessa situação. Inclusive quando o Saitama vai até onde o Garou tinha caído, foi aí que ele perguntou se tava bom pro Garou da jeito como a luta tava indo, e o que rolou com o Garou nesse momento foi uma bela de uma frustração, porque o cara não sabia nem o que fazia mais naquele momento pra poder tentar bater de frente contra o Saitama, pois em todos os quesitos o cara conseguia ser superior e ele já tava completamente sem criatividade. Afinal, toda a ideia que ele teve foi repelida pelo Saitama.
Saitama e o sonho que ele tinha de ser o mal absoluto tava caindo por terra justamente pelo fato de ele não conseguir combater o Saitama. E depois que ele percebe isso, é aí que ele começa a rir, fazendo com que o Saitama perguntasse qual era a graça. Bem na hora que ele também pensa que ele sabia que, de alguma maneira, isso não ia dar certo de nenhuma outra forma, mas ainda assim, isso seria algo que deveria ser desse jeito. Afinal, ele pensava que era desse jeito que ele queria morrer todo esse tempo. E quando a gente vê ele pensando em tudo isso, é aí que o Saitama facilmente já baixa o golpe que ele tinha tentado dar nele segundos antes, falando que já tinha dado aquela situação e que não existia mais motivos para que eles continuassem com isso. Afinal, mesmo ele deveria ser capaz de ter percebido isso durante esse combate, fazendo com que ele pedisse para que o Saitama matasse ele de uma vez por todas. E quando isso rola e a gente vê que o Saitama não ia mais lutar de maneira nenhuma, é aí que a gente vê o Saitama fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é mandar a conversinha de motivação para as pessoas, para que elas pudessem se reerguer e conseguir seguir em frente. Desse modo, fazendo com que eles sentassem próximo de uma casa que estava meio destruída naquele local, mas essa conversa ficasse pro próximo capítulo e encerrando o capítulo 199 de One Punch Man. Então, galera, o que vocês acharam? Eu tô curtindo pra caramba como é que as coisas estão evoluindo dentro de One Punch Man, principalmente das maneiras que as coisas estão evoluindo em relação ao mangá do Yusuke Murata. É bem capaz que no meio dessa conversa, no capítulo que vem, a gente venha ver uma luta mega cabulosa por parte do Garou e o Saitama versus os caras que estão do lado do Gilbert. Ou então mais informações sobre o que seriam aquelas ruínas e qual poderia ser a ligação delas com aquelas ruínas que a gente viu depois que a Tornado acabou derrotando a Psychos barra Orochi. Mas é claro, pra você não perder quando tudo isso acontecer, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece o One Punch Man ou ainda não viu a obra nesse momento, além de não esquecer de ativar o sininho pra não perder as notificações, já que essa é uma maneira de você sempre estar ciente de quando sai um conteúdo novo aqui no canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando uma playlist de slime, de Mushoku Tensei e de The Beginning pra vocês estarem dando uma olhadinha. E no card final eu vou estar deixando um vídeo que eu fiz sobre o último capítulo que saiu da Webtoon de The Beginning of the End. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!